Olá, Olá. tudo bem? Com frio? Vamos conseguir, porque falar de Deus é bom, né? Esquenta a alma, o coração, mesmo que nós estejamos ainda numa jornada de evolução. Então vamos fechar os nossos olhos um instante, para que a gente possa sintonizar com o nosso Deus Criador, nosso irmão Jesus Cristo, e pedir a Ele que nos inspire motivação para continuarmos sem jamais desanimar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, que seja feita a Tua vontade, esteja conosco nesse momento e que assim seja. Eu escolhi um tema bem presente, que sempre que eu me debruço ao pensamento da dor, eu me lembro dessa questão das aflições que o Espiritismo nos explica tão bem, né? E aí a gente tem o compromisso de falar sobre isso, até para aprofundar em nós mesmos, numa exposição espírita, essa motivação de continuar a nos movimentarmos, não importa o que aconteça, porque Deus, né, nos deu a explicação necessária através das palavras trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e outras tantas, é claro, mas uma delas que é um dos conceitos, não é, que é a palavra aflições, no significado das dores e sofrimentos, ela tem uma justificativa bem interessante nisso. E eu vou ler só aqui alguns tópicos para aprofundar um pouquinho mais, em 30 minutos, algumas reflexões filosóficas sobre isso, para que a gente possa, pelo menos, né, nos sentirmos mais conformados e consolados, né? Que é um objetivo bom para suportarmos as nossas dores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a pauta é toda sobre isso: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, entre outros aqui. Então, um trecho do Evangelho de São Mateus diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Tem outro trecho aqui, não é? E a justiça das aflições é colocada da seguinte forma no livro do Evangelho, numa psicografia inspirada pelos Espíritos para Allan Kardec e outros, né, que fizeram. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas os que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repetidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus,
e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. E aí aqui explica depois as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Vamos ficar por aqui, para a gente não misturar demais, né? E aqui, por exemplo, no trecho de São Mateus, voltando aqui ao começo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Para nós que seja, se nós entendemos, não é que estamos sofrendo por uma causa justa. Porque caso contrário, nada disso vai acontecer. Jesus explicava muito bem isso para as pessoas. Entender os motivos da dor diante da lei de Deus parte-se de um princípio de assumirmos uma responsabilidade sobre nós mesmos, não importa quem sejamos, não importa onde estejamos, não importa que tipo de dificuldade de relacionamento que nós tenhamos com o mundo, não importa o tipo de apontamento que nos façam, porque a consciência é individual. E Jesus deixou isso bem ressaltado por amor, e que para entendermos a motivação que precisamos ter, para nos resgatarmos da carne, como ele mesmo disse, é entender o futuro, como diz aqui, de uma vida que não acaba com a morte do corpo, de uma vida mais clara através da visão que o Espiritismo trouxe, com muitas obras escritas, com muita oportunidade de reflexão, de raciocínio, com muita possibilidade de comparação com aquilo que pode ser verdade, do que pode não ser, para que não nos enganemos novamente mais essa vida a nós mesmos e achemos que nós não temos uma luz que nos dê uma direção de continuidade no aprendizado do amor. O amor parece simples, não é? Parece que não precisa da vontade, parece que ele funciona de uma maneira natural, sem esforço da consciência. Mas não é bem assim. Quando Jesus disse perdoai para que sejais perdoados, que o perdão deveria ser 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinito, porque nós não sabemos o tanto, né, de comprometimento que nós temos com as leis de causa e efeito que fazem parte da regulação da justiça divina do universo. Nós entenderemos aos poucos que só sofremos por aprendizado também, porque até os justos sofrem, aqueles que estão na nossa jornada encarnados junto conosco ou no plano espiritual e que nos amam e que já fizeram o progresso espiritual mais concentrado do que nós, sofrem por nos ver errar. Choram por nos ver teimar. Sentem a tristeza por nos verem continuadamente indecisos na questão de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso não exige santidade, isso exige uma escolha. Se fosse que os sãos não precisassem de médicos, Jesus não teria tratado dos doentes espirituais e também físicos. Mas era mais os espirituais que ele focava. A cura da carne, ela é temporária, porque a carne morre. Mas espiritualmente, se nós não tratarmos o espírito, a carne adoece de novo. Na próxima, e na próxima, e na próxima. Porque encarnar realmente é complicado. E reencarnar também. Né, Léo? Mas é uma lei de progresso. É como ir para a escola, dia após dia. Nós saímos da zona de conforto para entrarmos no útero de uma mãe sagrada que nos deu o corpo físico, para ficarmos ali quentinhos, desenvolvendo esse instrumento de manifestação nesta matéria um pouquinho mais densa, mas para recebermos os resultados das nossas ações de muito tempo atrás e até algumas dessa encarnação.
Vida após vida nós vamos semeando de pensamentos, de sentimentos, de compreensão, de incompreensão, de amizade, de abandono, não é? Então, quer dizer, tudo o que nos acontece e que está no nosso elo de nossa existência não é por acaso. E Deus, que é o Pai de tudo aquilo que existe, menos o mal, porque o mal não é obra de Deus, ele é o fruto da ausência que as pessoas deixam crescer na sua semeadura de um Pai de amor e bondade, que é tão bom que permite que isso aconteça para que as pessoas possam entender o que significa gratidão, amor, respeito e paciência. Mas, como dissemos, se não aceitarmos a reencarnação, nós não vamos aceitar o Espiritismo. Mesmo que as palavras sejam belas, mesmo que a motivação seja florida, mesmo que seja poético aquilo que nos dizem, que o amor cobre uma multidão de pecados, se eu não tiver amor, não é? Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, eu nada sou. E aí, amar exige uma constante interação, às vezes até com o desamor. Porque nós, se não tivéssemos no mundo de provas e expiações como nós estamos, mesmo que em direção de um mundo de regeneração, que nas encarnações futuras nós seremos mais felizes do que nessa, se escolhermos nos acertar com a justiça de Deus, pelo menos entender um pouquinho melhor que se não encontramos nessa encarnação as nossas dores, os nossos sofrimentos, as diferenças de oportunidade que as pessoas têm e de sofrimento que cada um tem, porque cada um tem o seu próprio fardo. Se não aceitarmos que nós semeamos isso em outros tempos, que por misericórdia estamos esquecidos, o Espiritismo não vai fazer sentido para nós. Nós vamos achar que Deus errou de endereço, vamos continuar rebeldes, vamos continuar colocando o nosso coração nos tesouros da terra, que são belos, cada vez mais coloridos, cada vez mais atrativos, cada vez mais satisfatórios de uma maneira imediata. E aí também estará o nosso coração. A mesma ilusão de sempre, não é? De desfrutarmos, pelo menos por um tempo que fosse, muita gente troca a paz interior por um minuto de fama, de prazer, E nós, que, como se fala, vicissitudes ou vícios, que vivemos em vidas e após vidas, muitas vezes envolvidos também nessas intenções, por isso que nosso julgamento não seja pesado às pessoas que fazem isso, mas que seja compreensivo, ainda estamos a nos libertar dessas tendências que nos confundem, que são ervas daninhas diante da pureza de coração que nós buscamos ter. E não teremos. A natureza não dá saltos. Mas se desistirmos no meio do caminho, também não teremos nenhum resultado. Então é melhor, não é? Entrarmos na batalha da transformação, mesmo que considere-se o risco de não chegarmos ao 100% de aproveitamento no esforço. Hoje não foi perfeito, mas foi melhor que ontem. Amanhã não será perfeito, mas será melhor que hoje. Porque se eu desistir de Deus, as aflições serão maiores. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou de lado porque nós temos errado numa direção qualquer, seja ela qual for, em pensamento, em sentimento, em omissão, qualquer tipo de verbo que não seja amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o próximo que dele gostaríamos de receber, a caridade que nós deveríamos ter mais intensidade. É impossível, por exemplo, não ter um momento de melancolia diante do que está acontecendo ao nosso redor. Achar que Deus realmente não está presente, né? Mas é um momento que mais nós temos que entender
a parábola de Jesus, quando ele estava no barco e o mar agitado, a tempestade forte, e ele exausto descansava. E os apóstolos, mesmo sabendo que ele era Jesus, sabendo que se eles perdessem a vida física naquela tempestade, eles estavam com Jesus, que era o mestre. Jesus mostrava para eles que a vida continuava. Jesus apareceu depois da crucificação em espírito materializado para os apóstolos. Os apóstolos fizeram curas em nome de Jesus, então eles sabiam que a vida continuava. Pedro, teve medo quando Jesus andou sobre as águas e Jesus disse: homem de pouca fé. Então as tempestades simbólicas do nosso mundo e essas que estão ao nosso redor também são, de certa forma, para nos trazer um aprofundamento. Sejam elas coletivas, sejam elas pessoais, em segredo, onde só o nosso coração ou o coração daqueles com quem nós temos caminhos a trilhar vão nos explicar, vão nos fazer sentir. É difícil, sim. É difícil muitas vezes nós saber que a saudade em algum momento vai ser a nossa companhia, porque nenhum dos nossos parentes ou nós mesmos poderão burlar a lei. Mais cedo ou mais tarde a gente muda de endereço, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas quem ama se procura. Então não se perde ninguém. Quando alguém está no plano espiritual, recebe o nosso pensamento de amor, recebe como se fossem cartas, como se fosse um e-mail, um WhatsApp carinhoso, uma mensagem de bom dia. O ódio também, né? Claro. Mas esses tempos de tempestade da encarnação são exatamente para nos fazer melhores. Pelo movimento, não precisa ser acelerado. Não precisamos sair andando em círculos desesperados. Antigamente, se tinha um nome para isso, as Cassandras saíam gritando que era o fim do mundo, o apocalipse na Grécia Antiga, em Roma, falando somente negatividades. Não é necessário desespero. Não é necessário desconfiarmos que nós estamos à deriva, porque neste mundo só tereis aflições, disse Jesus, de provas e expiações, na maior parte. Ele disse e diz aqui no Evangelho: felicidade não é desse mundo, meu reino não é deste mundo. Caso fosse, nós não envelheceríamos, nós não teríamos a necessidade de fechar os olhos de um corpo e não voltar mais para ele. Nós, quando dormimos, saímos do corpo, mas ficamos ligados energeticamente àquele corpo ali, como um casulo, e a gente volta para ele, até o dia que a gente não volta mais. Mas continuamos vivos. E já fizemos isso tantas vezes, esquecidos, é claro, porque é uma misericórdia de Deus, para nos dar a esperança de que é possível nos transformarmos, mesmo que milimetricamente, no sentido do infinito. É o infinito, então nós não podemos comparar o microcosmos com o infinito. Não tem um percentual de melhora. Qualquer pontinho que nós melhorarmos, a gente andou um pouquinho para frente. Mas eu não sei onde é que eu preciso melhorar. Mas a gente vai achar. A gente vai achar. Nem que seja para não deixar mais o papel fora da lixeira, já é uma coisa interessante. De disciplina, de preocupação com o próximo. Às vezes eu vou ter instabilidades, mas eu vou ter que voltar ao trilho, porque eu não tenho saídas que não seja o amor. O amor, ele cobre sim a multidão de erros. Quando Jesus dizia pecados, ele quis dizer que as aflições são frutos das nossas distorções na compreensão da sua lei. Algumas delas ingênuas, como alunos em aprendizado, nossa responsabilidade foi menor, porque nós sabíamos pouco ainda da grandeza do universo e ainda estávamos nas primeiras encarnações testando realmente isso. Será que é? Será que não é? Apostando, pagando para ver, fazendo muitas vezes o mal e justificando para nós que aquilo era necessário. Como é comum da nossa consciência orgulhosa e medrosa, e acovardada pelo medo da consequência, justificar que foi sem querer,
que não havia intenção, etc. Isso Deus sabe o que passa nos nossos corações. Mas nos primeiros momentos das nossas encarnações, a responsabilidade era um pouco menor. Mas nós vamos repetindo. Quando Jesus diz, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, nós ouvimos por um tempo. Mas o pecado não é algo que possa se comparar como uma armadilha na justiça de Deus. Não haverá um juízo final onde os justos serão separados, né? E assim o inferno será eterno para aqueles que não conseguiram atingir a perfeição necessária para encontrar a paz. Porque Deus é bom, infinitamente bom. Mesmo que aparentemente se possa achar que quando Jesus falou que os lobos serão separados das ovelhas, que os lobos são os malvadinhos da história e as ovelhas são os santinhos. Não é tão assim, né, metódico nesse sentido radical. Mas sim, à medida que nós vamos criando luz dentro de nós vamos querendo viver com mais paz dentro do coração. Você já não concorda com certos pensamentos, com certos sentimentos, e passa a não se misturar tanto como água e óleo. Mas nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus. Não é que o lobo vai virar ovelha, o lobo é o lobo. São Francisco não fez a música, né? Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Cada um tem a sua função no universo. Ele fez uma comparação parabólica, se comparou também o joio com o trigo, para dizer que essa mistura que nós vivemos, as pessoas que sentem a necessidade de paz sempre acuadas, né? Porque quem não tem consciência do bem ainda, não se importa em ferir o outro, não se importa em magoar o outro, e dorme tranquilo, entre aspas, né? Até que venha a cobrança. E se puder planejar e conspirar para qualquer tipo, né, de plano egoísta, de ilusória felicidade, como diz aqui no Evangelho que a prosperidade do mal é frágil, vai fazer. E Jesus disse, Deus perdoa, né, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Significa o quê? Que se eu prejudico as pessoas aqui eu vou ter que voltar. O meu céu vai ficar mais distante. A minha leveza espiritual vai atrasar. Eu vou chegar. A vida é eterna. Qualquer um vai chegar. Até os mais rebeldes, os corações mais endurecidos, as inteligências mais desenvolvidas, mas no sentimento de distorção do amor, também vão chegar. E vão muito além do que nós podemos imaginar os sentimentos de desamor que Jesus nos mostrou. As aflições estão dentro de nós. Porque se nós entendermos que afligir a nossa alma na direção do bem nos resgata do mal que outrora fizemos, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, é não semear espinhos, né, para não colher outra coisa que não seja espinhos na sua vida, lágrimas, sofrimento, choro, ranger de dentes, seja nessa ou noutra encarnação, não adianta eu tentar desviar a lei, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não tem como fugir disso para compreender o Espiritismo se não colocarmos a reencarnação dentro dessa lógica. Nós vamos acusar a Deus de injusto. Nós vamos achar que Deus, que não permitiu que realizássemos os nossos sonhos, está nos atrapalhando. Quando somos nós mesmos que radicalizamos os nossos anseios, os nossos desejos de uma forma descalibrada e talvez não tenhamos o merecimento para ser aquilo que nós achamos que devemos ser. Acho que humildade também é importante para sabermos que, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, que me envaideça disso, o meu coração pode não ter andado na mesma compostura, no mesmo passo. Tem aí nos streams, né, na Netflix, o julgamento de Nuremberg, que foi quando o mundo julgou os nazistas capturados depois da Segunda Guerra Mundial. E é muito triste ver que eles não se surpreendiam
com o que eles viam, com o que foi mostrado ao mundo. Alguns até se entediavam e alguns até mesmo se sentiam satisfeitos pela tristeza que causaram a outras pessoas. 6 milhões de almas desencarnaram naquele período, somente dos judeus, por uma perseguição étnica. E que vai ainda, né, gerar muitos problemas no plano espiritual. A reencarnação vai libertar isso. Vai levar um tempo, mas a vida é eterna. E nós, no nosso microcosmos da nossa vida, já que não vivemos a Segunda Guerra Mundial, já que não estamos na Ucrânia, já que estamos, né, livres, pelo menos até agora, dos alagamentos ou dos incêndios, não é? Não achemos que estamos livres de fardos, porque é preciso estar preparado para o testemunho de fé. Muita gente que conheceu Cristo no tempo de Roma tinha vida rica, vida de sociedade, mas o espírito estava tão cansado daquelas ilusões que eles se entregaram por desespero dos familiares. Hein? A Joana de Cusa é um exemplo de... né? E se deixaram sacrificar na arena pelos leões. O que a gente quer que mais aflição do que isso, do que ver um filho devorado por um leão e as pessoas aplaudindo numa arquibancada, né? E o imperador dando risada. Essas aflições, é claro que são bem maiores do que nós somos capazes hoje de sobreviver, eu acho. Mas não nos desesperemos nas pequenas aflições e nas grandes que tenhamos, porque nós temos, né? Todo mundo tem as suas dores, grandes e pequenas. Em algum momento, não é uma provocação de Deus. É necessário que não nos abandonemos dele, porque às vezes, né, nessa jornada de vida, aqueles que mais achamos que deveriam estar ao nosso lado e são os que vão ficar para trás na jornada, porque acham que estamos sendo diante dos problemas muitas vezes superficiais, muitas vezes, né, duas pessoas que estão juntos numa batalha enfrentam problemas iguais de maneiras diferentes, porque tem grau de evolução diferente, sejam casais, sejam amigos, sejam irmãos, sejam pai e mãe. Isso vai acontecer. É um teste, né? De amor, de provação. Mas não importa, então, para concluir, o que aconteça, a sugestão que o Espiritismo nos dá e que eu trago para a minha vida desde que encontrei o Espiritismo é que não importa o que eu seja, não importa o que me digam, não importa o que eu faça, Deus é bom. E Jesus é um irmão maior que me ajudou a compreender que se há aflição na minha vida, eu posso tirá-la ou piorá-la. Mas se eu esperar em Deus, o que for escuridão, sombra, desamor, vai passar. Mais cedo ou mais tarde, pode levar um tempo, mas vai passar. Então, é um consolo pensar assim. Isso deve ser um motivo de alegria. Não é a alegria de um sorriso sem sentido, mas uma serena alegria, uma brisa, uma esperança diante da tempestade, como Jesus pediu que os apóstolos tivessem um pouquinho só de fé, do tamanho de um grão de mostarda, para que aquela aflição daquela tempestade se acalmasse com o sopro de Jesus, que pediu que o vento parasse e que o mar se acalmasse. Porque ele tinha poder sobre as águas, é claro que ele era um espírito muito maior do que aqueles irmãos, mas era uma lição, ele tinha ensinado a eles a fé. Era uma prova de amor e de confiança. Que Deus nos ensine a não renegarmos isso diante dos nossos conflitos, mas saibamos que as aflições, pela vontade de Deus, elas só são colocadas nas nossas vidas no sentido de nos tornar melhores e mais felizes. Caso contrário, ele não seria bom. Eu agradeço a atenção de todos. Vou pedir que fechemos os nossos olhos. Vou convidar o Léo aqui para fazer a oração aqui. Léo, venha cá, faça a oração para encerrar, por favor. Tá bem? Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador,
ao Mestre Jesus, essa figura luminosa que está constantemente conosco, agradecendo a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que também está constantemente ao nosso lado, nos orientando, nos incentivando à procura do esclarecimento através dos ensinamentos do Mestre Jesus, o seu exemplo de amor, de abnegação, de humildade. Ao voltarmos para casa, mais tranquilos com os ensinamentos trazidos nesta noite, com a fé renovada, possamos transmitir esses sentimentos, esses fluidos de paz para todos ao nosso redor. Que a tua luz, Pai Criador, se faça presente em nossas vidas e na de todos, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.